Pessoal, eu me chamo Berto Igor Cabaleiro, eu sou advogado desde 2009, me formei em Direito pela Universidade Federal do Piauí, fiz mestrado em Direito pela Universidade de Coimbra e atualmente estou cursando doutorado em Direito no IDP em Brasília. E no meu doutorado eu tenho estudado o desenvolvimento da inteligência artificial e tenho pesquisado sobre a utilização da inteligência artificial no Poder Judiciário. A tecnologia sempre foi algo que me fascinou. A comunicação, redes sociais são algo que eu vivencio no meu dia a dia. E conversar com as pessoas falando sobre tecnologia, que é algo que eu atuo, algo que eu gosto, algo que eu estudo. Juntar tudo isso nesse podcast era um projeto que eu tinha guardado há algum tempo, mas agora finalmente a gente conseguiu colocar ele nos trilhos e eu estou muito feliz aqui da gente poder fazer o nosso primeiro episódio. Eu espero que vocês gostem muito. A gente vai ter episódios semanais, sempre trazendo convidados aqui das mais diversas áreas. A gente vai falar sobre direito e tecnologia. E no episódio de hoje, um episódio de estreia, a gente vai falar sobre como a inteligência artificial tem transformado o direito. E eu convidei aqui uma pessoa que eu admiro muito, o professor Nazareno, meu colega professor, também juiz federal. E muito antes de virar o hype da inteligência artificial, né, professor Nazareno? O professor Nazareno já troca ideias sobre isso há muitos anos. Ele já me ensina sobre isso há muitos anos. Antes de eu começar a pesquisar sobre inteligência artificial, ele já escrevia, a gente já trocava ideias sobre isso. Então, sem dúvida nenhuma, uma referência no tema. O professor Nazareno, que é juiz federal, atualmente está exercendo mandato no TRE também, como eu disse, professor, um dos melhores professores que eu conheço, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, e para mim é uma honra tê-lo aqui nesse episódio de estreia para falar desse tema que eu sou suspeito porque brilha meus olhos, mas é um tema que é o tema do momento, porque a inteligência artificial, ela veio, ela não é maldinha, ela vai ficar. Então, professor Nazareno, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. Obrigado, professor Berto, é um prazer. Professor, eu queria que a gente começasse assim, a conversa fazendo um paralelo, sabe? Como é que a gente vivia o direito? Como o senhor se formou? Como é que era na época que você se formou e como é que é a sua atuação hoje? Quando o senhor conversava, como o senhor era estagiário, o senhor começou na advocacia e a sua atuação hoje na magistratura? Bom, Berto, era muito diferente, né? Como você sabe, eu me formei lá no final do século passado, em 1997, né? E era muito diferente a forma como a gente atuava no direito, também por conta das próprias tecnologias, que ainda não eram tão difundidas. A internet, para você ter uma ideia, ela começou a ser implementada no Brasil por volta de 1995, aqui em Teresina, 1996, e pouca gente conhecia, e era uma coisa ainda muito incipiente, ninguém sabia também para que servia. No primeiro momento, se acreditava que servia só para você conseguir ler um jornal, ou para, de repente, algumas pessoas utilizavam para conhecer pessoas de outros países. ICQ, Era, Mirk, eu peguei essa brincadeira toda aí. não era de modo algum algo que, num primeiro momento, parecesse ter algum efeito sobre o direito, a princípio, né? Mas a gente foi vendo, e foi muito rápida a evolução, que isso foi mudando, né? A partir ali do fim de 97, 98, 2000, aí as coisas foram mudando muito rapidamente e a internet foi sendo uma ferramenta muito poderosa no direito, de modo que houve uma alteração muito grande nas relações sociais em geral, e isso refletiu-se no direito muito fortemente, né? As gerações também se sucederam nos tribunais, na advocacia, foram mudando os atores, e isso também influenciou muito. Então, tem um exemplo que eu sempre dou para meus alunos e que, de certo modo, ilustra bem isso, né? Eu me lembro que em 1996, o Supremo Tribunal decidiu aquela questão das provas ilícitas e a teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Sim. Pois bem, eu assinava uma revista, na época a gente assinava as revistas e quinzenalmente ela chegava em casa, né? Pelo correio, revista em papel. É uma revista de informação lá que se chamava IOB, não sei nem se ainda existe essa revista, que era Informações Objetivas. Essa revista, ela chegava na casa da gente pelo correio e vinha lá a jurisprudência, né?
Então, talvez isso tenha sido em 96 ou 97, eu não me recordo bem, eu deparei com esse julgamento do Supremo, né, que havia apreciado essa questão da teoria dos frutos da árvore envenenada. E eu me interessei por isso, achei, poxa, isso é interessante. Eu gostaria de conhecer esse acórdão. E como é que eu fiz então? Eu mandei uma carta para a IOB dizendo, olha, eu gostaria muito de ter o inteiro teor desse acórdão. E a IOB me respondeu dizendo que ia fazer, mas que demorava um pouco, porque tinha que tirar umas xerox e tal. E aí, sei lá, uns 15, 20 dias depois, o acórdão chegou na minha casa. Um calhamaço, assim, em papel, né? Então, você imagina o que é isso, né? Hoje, você, no celular, consegue ver não só o acórdão, você vê o próprio julgamento ao vivo, né? Então, a diferença de velocidade na informação é absurda. E essa diferença de velocidade no fluxo informacional, ela vai alterar também os nossos processos cognitivos, as nossas visões de mundo, a nossa cultura visual está mudando radicalmente. A nossa cultura auditiva também muda. Então, se você me pede para comparar o que é hoje, o que era 1997, quando eu me formei, é uma coisa completamente diferente. Era um outro mundo. É claro que algumas coisas permanecem, né? Os textos, né? Você vai encontrar ainda a Constituição é a mesma, o mesmo texto, embora tenha tido alterações e tudo. Mas a forma como nós lemos esses textos mudou muito, é totalmente diferente. Isso é engraçado porque eu sou dessa época, em 96 eu tinha 10 anos, então eu lembro de eu chegar na casa de um amigo meu e acessar a internet pela primeira vez. Era assim um negócio tão um evento tão grande que a gente dizia assim, eu vou entrar na internet. Uhum, Hoje, se a gente parar pra pensar, a gente vive dentro dela, a gente vive online. exatamente. Alguns 10, 15 anos atrás, não precisa nem voltar em 96, Uhum, a gente tava nessa de tinha que sentar num computador, à isso, frente de um computador, isso. para ter acesso, para se conectar, para ter acesso à informação. Mas isso aí já é assim, eu tô falando já de 2010. Uhum, Você falou aí que mandou uma carta para a IOB para solicitar a jurisprudência, né, o texto, né? Eu sou um pouquinho mais velho que eu só, mas eu não tive essa experiência. Agora eu lembro, assim, dos meus primeiros estágios, a função que era o estagiário de escritório de advocacia, o estagiário, enfim, que era o seguinte, o processo saía no sistema, tinha um sistema. uhum, Tinha lá o sistema, acho que era o TEMES nessa época, uhum, do TJ uhum, daqui. uhum, E tinha lá o número do processo, uhum. e tinha assim, Tinha os andamentos. exato, tinha os É, andamentos. Aí é. tinha assim, deixa eu ver, intimação expedida, ou Uhum, decisão, uhum, inserida decisão, uhum, outras decisões. uhum, E aí a gente tinha que procurar o nome do chefe da gente no diário oficial, uhum, manualmente. uhum, Manualmente, uhum, aspas, porque já tinha um Ctrl F, então uhum, pra gente já era muita coisa, já era muita vantagem. uhum, E aí procurava os processos, ia olhar os processos, tinha movimentação, e aí tinha um detalhe. O estagiário, quando ele ia pro fórum, ele tinha que imprimir o extrato do processo, uhum, porque se ele chegasse no fórum, aqui em Teresina, que era ainda ali no centro, né, uhum, ali perto de onde eram os Correios, perto ali uhum. do Palácio de Karnak, Perfeito. é um prédio que a gente tinha medo de morrer cair nas escadas, porque e a acessibilidade, então, nem se fala. Então, mas, Hum, enfim. A gente chegava nesse prédio, você chegava na vara para ter acesso, para olhar, para consultar o processo, e o servidor dizia, cadê o extrato? uhum, Se você dissesse, não trouxe, mas eu anotei aqui, o uhum, processo está em tal lugar. Não, uhum. só lhe atendo com o extrato. Aí, detalhe, tinha um computadorzinho lá no saguão, na recepção, para os desavisados que não tinham levado o, O extrato. o extrato, ia lá, botava o É, número, imprimia, é. aí chegava lá com o extrato do É, porque processo. os autos eram físicos, né? E havia aquele volume imenso de processo, então o servidor precisava do extrato porque ele queria saber a localização de onde o processo se encontrava. Ali, através do extrato, ele via, o processo está em tal lugar. Às vezes eles colocavam até um lembretezinho, instante tal, o que aí ficava fácil dele com aquele extrato, ele ia lá, encontrava e pegava o processo, né? E aí, dessa ideia, e desse contexto, já tinha um outro fenômeno, Uhum, que era o processo perdido. uhum. O processo perdido era, eu tô aqui contando as minhas experiências de Não, estagiário, claro, né? aham. Eu chegava lá, com o extrato do processo, ó, tá na estante tal, o servidor ia lá, o estagiário do tribunal ia lá, que geralmente era um colega meu de Uhum, faculdade, uhum, ia lá, voltava e dizia, Beto,
A gente não achou o processo, não. Volta amanhã, que a gente vai ter localizado o processo. E nesse volta amanhã, às vezes durava semanas até achar um processo. Eu tive uma experiência também muito interessante nesse sentido que você está falando, né, desses processos de recuperação da informação na época. Era o seguinte: eu fui procurador do INSS lá no final dos anos 90, e eu trabalhei numa procuradoria do INSS que ela fazia só recurso especial extraordinário, lá em Recife. A gente fazia recurso especial extraordinário, né, para o Supremo STJ. Então a gente tinha que ler toda a publicação do Tribunal de Justiça, porque tinha as causas acidentárias, e do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Aquilo tudo tinha que ser lido. Obviamente, nós, procuradores, não tínhamos tempo para ler aquelas publicações e fazer os recursos. Então, tinha contratadas lá pessoas, duas senhoras, eu me lembro ainda, que elas ficavam lendo o diário. Aí, quando ela encontrava uma publicação que dizia respeito ao INSS, ela tinha uma tesoura, ela recortava a publicação, colava num papelzinho branco, e aí, ao final do dia, elas estavam lá com um maço desse tamanho de publicações coladas em processo. Aí ela contava, né, digamos, deu lá X a quantidade, aí ela dividia pela quantidade de procuradores e saía entregando. Aqui as publicações do senhor de hoje. Aí vinha aquelas folhinhas colado, o acórdão, aí eu tinha que, quer dizer, a ementa do E acórdão. ainda tinha o livro de arquivo para você de protocolo Sim. para você assinar dizendo que tinha Dizendo recebido. que tinha recebido, papel. sim, Senão, sim, dava porque problema. se perdesse um prazo, depois... Se você perder, você tinha que provar. Não, eu não recebi, você não me Exatamente, entregou. exatamente. Esse livro de protocolo, eu acho que ele Isso. era sagrado em qualquer repartição pública, tal qual o café e a peta. É o livro de carga também dos processos, né? Eu vou fazer carga de um processo. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi essa expressão, eu era recém-empossado como procurador, e a gente fazia o concurso, né? As provas eram provas teóricas, né? E havia uma prova prática, mas era responder umas questões. Ou seja, eu não tinha uma experiência, na verdade, de foro. Na verdade, eu nunca tinha atuado, porque quando eu passei no concurso, eu era estudante ali no final do curso, né? Já fui. Aí, então, eu cheguei direto como procurador e não sabia o que eram as expressões da prática, né? Quando você fala, ele tem que fazer carga do processo, eu não sabia o que era fazer, o que é fazer carga de um processo. Até que um procurador mais velho me disse, não, fazer carga é você ir lá na justiça e pegar os autos. Isso é fácil, porque você assina um livro para receber os autos, e o nome do livro é livro de carga, daí o nome fazer carga dos autos, né? Quer dizer, é uma coisa hoje impensável, né? Impensável. Eu gosto de contar essa história em sala de aula. Eu disse, olha... eu só tenho 15 anos de atuação só, né? Mas olha só como as coisas mudaram. Porque eu lembro demais dessa minha tarefa de ir ao fórum, procurar o processo, fazer carga do processo, ir para a filinha dos estagiários lá da Xerox, tirar a Xerox lá, devolver o processo. Agora sim, tinha uma coisa que era legal, porque... era ali, na filinha da Xerox, do TJ, que você conhecia todo mundo. Isso aí. Era ali que você fazia o relacionamento, ali, relacionamento profissional, paquera, tudo ali. Você encontrava advogado, né? E ali você tinha um momento de havia uma troca convivência maior, né? de Entre as pessoas, isso. né? Uma convivência pessoal, né? Maior. Isso. Então você tava numa fila, esperando, não tinha celular pra pegar e ficar Não. olhando o que as pessoas faziam. Verdade. Conversavam. Verdade. As pessoas puxavam um assunto com as outras. verdade, Hoje você isso. tá numa fila... É. né? E o telefone, ele monopoliza, tá todo mundo na frente do outro, mas ninguém troca informação. É verdade. Isso é muito como que você falou aqui mais cedo, um pouco antes, sobre a forma como a gente interage, como a forma como a gente aprende, a forma como a gente estuda. Tudo isso mudou. Tudo isso A mudou. velocidade do pensamento também, né? A velocidade de pensamento hoje é muito acelerada. A gente hoje não tem tempo de meditar alguma coisa e já tem outra informação que você já tem que estar processando. Isso também é uma coisa que eu sinto falta do passado, nesse ponto. Não sou saudosista, mas nesse ponto eu sinto falta de você ter, assim, um volume de informações menor para processar e processar com mais qualidade, né? Isso é uma coisa que faz falta. No passado a gente tinha esse tempo maior, né? O tempo era mais devagar, realmente, se você for pensar, porque as coisas demoravam, os transportes não eram tão eficientes como hoje, não havia... essa coisa do eletrônico, consequentemente você tinha que sair de casa, se deslocar se você quisesse ver alguma coisa, você falava mais com as pessoas, olhava mais no olho, né? Então é óbvio que isso alterou profundamente. Isso tudo que a gente está falando aqui, praticamente tudo que a gente está falando, a gente nem chegou em inteligência artificial, a gente está falando de automação. Praticamente tudo que a gente tem dito aqui é sobre automação. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, explicar para as pessoas um pouco sobre essa diferença entre automação e inteligência artificial. Berto, eu acho assim, me permita
voltar um pouco mais, né? Antes mesmo da automação. Na verdade, Berto, assim, eu até estou ministrando uma disciplina que se chama Direito e Tecnologia, uma disciplina maravilhosa que o pessoal lá do ICEV abriu para mim. Eu achei, né? Disse, olha, você queria falar sobre isso, a gente vai abrir uma disciplina e Tá vai... aberto matrícula lá, vamos matricular lá. É uma disciplina Fazer maravilhosa, também. maravilhosa. E eu digo para meus alunos lá, estava falando para eles isso, olha, a revolução digital, sem dúvida, é uma coisa fascinante. E sem dúvida ela tem uma história que nós poderíamos traçar essa história a partir dos anos 50 para cá. Sem dúvida, essa é a história mais comum do que eu poderia dizer que é o mundo O digital. Turing, a máquina do Isso. teste. O Turing até um pouco antes dos anos 50, né? O Turing já seriam os fundamentos teóricos da computação. A computação mesmo, na prática, com funcionamento, nós iríamos dos anos 40 para cá. Né? O Turing com a teorização da computação é anos 30, mas a parte, digamos assim, prática, efetiva, de aparelhos, né? Isso já é anos 40 para frente. Uhum. Mas se você realmente começa a estudar esse assunto, naturalmente você sente necessidade de retroagir um pouco mais. Porque você vai sempre observando o seguinte, qual era a ideia? No fim das contas, qual é a ideia que está por trás de tudo isso? A ideia que está por trás de tudo isso, se você for pensar bem, é a ideia de a gente expandir a nossa inteligência para os objetos. É transformar, criar algum objeto inteligente. A ideia é essa. E essa ideia é antiga. Na verdade, é uma ideia, se você vai na mitologia grega, você já vê essa ideia. É claro que os gregos pensavam nisso em termos mitológicos, eles não imaginavam que seria possível, né? Mas você já encontra lá algumas menções a autômatos, né? O Hefesto, que é o grande deus que produz coisas, objetos, ele já seria capaz de fazer coisas que andavam, né? Mas aí você vai para a Idade Média, ali, aliás, um pouco depois da Idade Média, já na Idade Moderna, mas você pensa, por exemplo, em Leibniz, que eu acho que é o grande pai da inteligência artificial, para mim é Leibniz. Porque foi ele que pensou nessa ideia realmente. E tem até um cara anterior, mas eu... Acho que vale a pena você explicar mais a ideia do Leibniz. eu tenho até um cara anterior chamado Raimundo Lúlio, que ainda foi um pouco mais precursor do que ele, mas o Raimundo Lúlio teve só, assim, vamos dizer, a inspiração. Ele não conseguiu colocar. E o Leibniz não, o Leibniz pensou realmente. O Leibniz era matemático, como todos sabem, né? Um dos inventores do cálculo infinitesimal, e era também um juiz, né? Então veja que naquele tempo não havia essa separação entre essas coisas, né? E o Leibniz pensou o seguinte, olha, talvez seja possível a gente escrever as ideias não mais como alfabeto, que já é uma invenção genial, e a gente podia fazer um programa só sobre o alfabeto, que é uma coisa fabulosa. Verdade. Até disse para meus alunos, olha, como é que é o nome da empresa que comanda o Google? Alphabet. Não é por acaso. Eles sabem a importância do alfabeto. Mas o Leibniz pensou assim, olha, os matemáticos eles gostam muito de simplificar, né? Ele pensou assim, poxa, a gente usa 20 e poucas letras para expressar as palavras. A gente recombina essas 20 e poucas letras, né? O que é fascinante. Você pensar que com 20 e poucos símbolos, nós conseguimos falar tudo, né? Escrever tudo. Aí ele disse, não, mas... E os matemáticos, como gostam de simplificar, disse, não, mas talvez a gente possa fazer só com 2. Para que esses 20 e poucos? Não, 2 é suficiente. Eu coloco 0 e 1. Suficiente, não precisa desse monte de coisa. Porque o que eu faço com A, B, C, D é recombinar, né? A, B, A, C, A, D. Eu posso botar só o 0 e 1. Claro que vai ficar um número, né, bem maior, porque como eu vou ter poucas possibilidades de combinação, vou ter que aumentar o tamanho. Mas isso é possível. E ele pensou, e talvez, assim, a gente, usando só esses 2 números, talvez haja um jeito de a gente escrever as ideias numericamente. Talvez haja esse jeito. Então ele lançou ali as bases do que seria a computação e do que seria a digitalização. Essa é a ideia seria migrar para os números e migrando para os números, migrar só para os 2, usando só 2 algarismos. Por quê? Porque isso simplificaria tudo, né? Então ele lança essas ideias vão repercutir, às vezes vão ser silenciadas pela história, mas às vezes voltam e vão surgindo outras figuras. No século XIX surgem figuras importantes como Charles Babbage, como Ada Lovelace, que é uma figura interessantíssima, também a gente podia depois conversar sobre ela outro dia. E no século XX, na virada do século XIX para o século XX, os matemáticos, então, eles caem numa crise de credibilidade, eles começam a duvidar que a matemática seja tão exata assim, na virada do século XIX para o século XX.
E há um encontro famoso em 1900, capitaneado por um matemático alemão chamado David Hilbert. E o David Hilbert, ele lança uma lista com 23 problemas e diz, olha, esses aqui são os problemas matemáticos que o século XX deve resolver. Ele diz, são esses 23 aqui. E entre esses problemas havia um que era basicamente o seguinte. Seria possível, eu vou simplificar aqui, não é bem exatamente isso, mas é mais ou menos assim. Seria possível provar matematicamente a matemática? Que ela é consistente? Que ela realmente ela é exata? Seria possível isso? Seria mais ou menos esse o problema. Seria, portanto, um metaproblema. Metaproblema, né? Eu ia dizer, metalinguístico. Pois é. E metanumérico. é metalinguístico mesmo, porque a matemática é uma linguagem, né? É metalinguístico. E aí, essa questão vai ser respondida negativamente. Ou seja, não é possível. Primeiro ponto. A prova vai ser... Duas pessoas vão conseguir provar isso daí de formas diferentes. E as duas vão chegar ao mesmo resultado, obviamente, em matemática, né? Que o resultado é não. Não é possível. E os dois são o Kurt Gödel, que é um matemático muito famoso, muito amigo do Albert Einstein, daquele filme sobre a bomba atômica, né? O Oppenheimer, né? Aquele sujeito de óculos que ficava com Einstein ali, aquele é o Kurt Gödel. Foi um dos que provou que não era possível provar a matemática. Que seria basicamente o seguinte, se um sistema lógico, como por exemplo a aritmética, se ele é consistente, ou seja, se ele não tem contradições dentro dele, então ele é incompleto. E se ele for completo, para eu torná-lo completo, eu tenho que criar contradições. Ele provou isso. E o Turing também provou isso, mas foi muito além, porque além de provar isso, ele começou a imaginar uma máquina que pudesse tentar provar isso. E daí surge uma teoria da computação. Surge ali a teoria da computação. Essa teoria da computação, quer dizer, quando você fala máquina de Turing, muita gente pensa que é uma máquina mesmo, né? Que é um objeto. Não é um objeto. Isso é uma coisa que a gente precisa tirar da cabeça das pessoas, que a inteligência artificial é aquela figura robótica. Não. Né? E quando a gente fala aquele episódio catastrófico que a inteligência artificial vai dominar o mundo, a gente pensa... As pessoas, em geral, pensam num robô que vai sair atirando. Não, a inteligência artificial não tem formato humano, isso. Né? Exatamente assim. Quer dizer, esse é um dos pontos também que a gente pode... logo chegar nele. Mas, então, o Turing disse assim... ele formulou esse conceito e criou o que depois se chamou de máquina de Turing, mas essa máquina é apenas teórica, ela não existia fisicamente. Depois, ali na Segunda Guerra, né, ali naquele período todo, com aqueles investimentos maciços do Estado, né, em tecnologia, né, o computador começa a nascer ali, o computador fisicamente falando, né. Uhum. E ali ele vai evoluir, né, ele vai evoluir como essa estrutura de pensamento artificial. A ideia que lá atrás o Leibniz tinha tido, né, de que será que a gente não poderia criar essa linguagem só numérica, e com essa linguagem a gente podia calcular tudo, em vez de, até ele dizia assim, o Leibniz, em vez de conversarmos, diríamos, calculemos. Calculemos. Então, e essa ideia, então, começa a se materializar na prática nesses computadores. Primeiro, os gigantescos computadores militares. Aí depois esses computadores vão... Os computadores da ARPA, é isso? Não, antes da ARPA ainda. Antes da ARPA. A ARPA é final dos anos 50, eu tô falando aqui de anos 40 ainda, né? A ARPA vai ser mais ligada à internet. Uhum. A ARPA vai ser uma outra evolução, que se você depois quiser a gente pode falar dela. Então, eu até me perdi, qual era a pergunta que você tinha feito? A gente estava falando sobre assim, como surgiu isso, e a gente eu gostei do recorte, porque a gente estava falando como o direito foi transformado pela automação, e a gente nem tinha chegado na inteligência artificial. A inteligência artificial não estava nem aí, né? Ainda estava muito longe, embora já nos anos 50 eles já antevissem, né? Que aquilo dali ia evoluir e iria chegar a esse ponto. E aí nos anos 50 e poucos, acho que 54, 55, tem um evento num colégio lá, num college, melhor dizendo, lá nos Estados Unidos, no Dartmouth College, e nesse evento o John McCarthy lança esse nome, inteligência artificial, que eu considero um nome péssimo. Péssimo porque esse nome transmite a ideia totalmente errada. Eu costumo comparar esse nome, essa expressão,
com aquelas músicas ruins que você ouve e não consegue tirar da cabeça. A música é ruim, é péssima, mas você não consegue falar mais outra coisa porque ficou na sua cabeça. Pô, é. Então, inteligência artificial não dá mais pra gente fugir, né? É. O nome Não tem mais pegou. como mudar. Pegou, não tem jeito, mas ele é um nome péssimo. Por quê? Primeiro, porque você fala no singular. Inteligência artificial, dando a impressão que é uma coisa. Quando, na verdade, são muitas coisas. Por exemplo, no seu e-mail tem inteligência artificial. Se você pega lá o seu e-mail, você vai encontrar lá uma caixa de entrada, uma caixa de saída e uma lixeira. Quem é que joga as coisas lá para a lixeira? É uma inteligência artificial. Perfeito. Que foi lá e quando chegou o e-mail disse, não, isso aqui provavelmente é um spam, joga para a lixeira. Aquilo é uma inteligência artificial. Aí você não pode comparar uma coisa dessas, tão simples, tão simplória, com um chat GPT. Mas aí chamamos tudo isso de inteligência artificial? É uma coisa só? Não é. Quer dizer, é uma coisa só no sentido muito amplo da palavra. Muito amplo. Mas é bem diferente, né? Então, há inteligências artificiais para várias coisas. Você vai ter inteligência artificial que é usada na medicina, você vai ter inteligências artificiais que são usadas, como você falou, em alguns processos de automação fabril, né? Para fabricar objetos, fabricar coisas. Há inteligência artificial para vigilância policial, Então, assim... E esse ponto que você tocou aí é um ponto que vai explodir agora, porque tem alguns projetos no Brasil tentando implementar essa ideia de as câmeras reconhecerem automaticamente por meio de inteligência artificial, facialmente, e daí direcionar as estratégias policiais. Eu acho que já foi aplicado, né? Teve um caso aqui, acho que tem uns 2 anos já, eu acho. No Carnaval de Salvador, o sujeito foi preso. Isso. Houve um reconhecimento facial, né? E ali ele foi identificado como sendo fulano de tal, e aí ele era foragido, e a polícia foi... Eu estou me referindo especificamente, assim, eu não vou ter muitas informações, porque eu li, mas eu não me aprofundei, mas é um projeto do Tarcísio, governador de São Paulo. Era algo nesse sentido, era algo nessa linha. Mas assim, isso não é novidade nenhuma, porque isso, na Inglaterra já existe, já tem documentário na Netflix criticando sobre isso, já tem livro escrito, pesquisa mostrando que isso acentua viés e etc. Então isso já é meio que batido, né, vamos dizer assim. Só que eu digo que isso está chegando com força no Brasil. Isso vai ser, né? O problema da biometria, né, de um modo geral, né? Esse é um problema também que precisa ser muito estudado pelo direito, é um dos temas que toca no direito, né? Que a gente agora fazendo o link com o direito, né? Um dos temas que tocam o direito muito particularmente é o problema da biometria, né? Usar as nossas medidas para certas coisas, né? Por exemplo, não é só o reconhecimento facial, tem vários tipos de reconhecimento por voz, né? Tem um reconhecimento pelo movimento do corpo, como a pessoa anda, né? Isso que a nossa lei geral de proteção de dados, chamam de dados sensíveis. Os dados sensíveis são esses, né? A gente tem aí um monte de coisa aí que tá encaminhando nessa direção no mundo inteiro, né? E é uma coisa que tem que ser pensada. No direito, assim, Berto, voltando para a sua pergunta inicial, eu acho que a inteligência artificial e as tecnologias de um modo geral, elas afetaram o direito em 2 pontos, ou em 2 grandes campos, digamos assim. Por um lado, elas afetaram as relações sobre as quais o direito incidia. Então, por exemplo, se eu penso nas relações de ordem comercial, as compras, as alienações de um modo geral, a tecnologia mexeu com isso, porque elas passaram a ser online. E o direito precisou se adaptar a essa mudança. Totalmente. E por outro lado, as tecnologias também mexeram com a própria prática do direito, como nós acabamos de falar, né, no começo da nossa conversa. Quer dizer, então o direito ele é afetado duplamente. Na sua própria prática, ou seja, como ele é praticado nos tribunais, no escritório de advocacia, e no seu objeto, naquilo sobre o que ele incide, ou seja, no comércio, que é onde ele vai lá, o direito empresarial, o direito consumidor, no âmbito penal, ou seja, os crimes também mudaram, né? Agora são os crimes cibernéticos, aí também isso vai exigir do direito uma disciplina nova, né? No próprio direito eleitoral, né? A forma como o político se apresenta para as pessoas muda também por conta das tecnologias. Eu li isso num artigo, um artigo que estava explicando uma estratégia, um plano chinês para a regulamentação da inteligência artificial. Esse artigo ele é antigo,
Na verdade, esse artigo, deve ter 3 anos esse artigo, mas ele tá pegando o plano de chinês, se eu não me engano, é de 2020 ou 2019. Uhum, E uma das primeiras frases que ele trata lá é que a inteligência artificial deixa de ser um instrumento. uhum, Ela vira uma política pública. E a China é um dos primeiros países a enxergar isso. uhum, A inteligência artificial é uma política pública. uhum. Ela é transversal, ela Totalmente. vai acertar Totalmente. todas as áreas, ela vai Todas. afetar todo mundo. É, Não tem como a gente ficar alheio a não, isso. não, não tem. Eu comparo a inteligência artificial, uma comparação que eu acho bastante, vamos dizer, apropriada, é a energia elétrica. Se você pensa na energia elétrica, você olha para um estúdio desses, você vê bem, né? Você tem a energia elétrica aqui na parte do som, tem a energia elétrica aqui na iluminação, o refrigerador ali, que é onde estão as águas, tem energia elétrica, os nossos celulares têm energia elétrica. Então, a energia elétrica foi, lá no século XIX, uma tecnologia transversal. Ela mexeu com tudo, ela mexeu com a indústria, mexeu com o comércio, com o transporte, né? Então, quando você faz esse paralelo, a inteligência artificial também é parecida. Ela também vai trazer esse tipo de mudança generalizado, né? Por quê? Porque essa inteligência artificial, ou essas no plural, né, que a gente vê, se você olhar todas elas, as mais avançadas principalmente, que são as feitas por grandes empresas, todas elas têm um cunho econômico. Ninguém está fazendo inteligência artificial para se divertir. Não, não tô Todas as fazendo por amor, inteligências, não. não, as inteligências artificiais estão O sendo feitas capital tá vencendo. para dinheiro mesmo, né? Isso. É claro que um diletante qualquer na casa dele, estudioso de ciência da computação, pode criar um sisteminha para ele, mas não vai ser um sistema de grande alcance. Se tornar de grande alcance, automaticamente se Vai ser tornará vendido, comercial, exato, vai ser né? comercializado. Exato. Então tem essa lógica, né? A inteligência artificial, a gente precisa ter isso bem presente, né? É uma ferramenta que tem uma lógica eminentemente comercial. Perfeito. Aí, falando disso, né, voltando um pouco para isso, eu gostei muito dessa Hum. parte histórica aí. Uhum. E eu queria saber, assim, por onde foi que você começou? Por que você começou a estudar inteligência artificial? Que foi te dar, rapaz, qual foi a sinapse que bateu aí nos teus neurônios e fez que você começasse a ler sobre esse tema? É curioso, Beto, porque é aquelas coisas que a gente, na vida, né, geralmente se diz assim, que a gente só procura o que já encontrou, né? Então, a inteligência artificial na minha vida surgiu um pouco disso, né? Não que eu seja um especialista em inteligência artificial, não, eu sou mais um amante desse tema. Eu gosto de estudar, mas nunca me profissionalizei nisso. Enfim, mas no meu final ali do segundo grau, chamava-se segundo grau, hoje ensino médio, né? Na época do segundo grau, eu me apaixonei muito pela matemática, né? Eu gostava muito da matemática e tal. E ali, quando chegou o momento do vestibular, que na época não era Enem, né? Eu pensei seriamente em fazer o vestibular para matemática. Mas aí, naquele tempo, havia um preconceito muito grande, né? As pessoas, não, você tem que fazer medicina ou direito, porque senão não vai ter emprego e tal, tal, tal. Enfim, e eu, então, por conta dessa circunstância, acabei fazendo direito, assim, meio que às cegas, eu não tinha a menor ideia do que era o direito. Mas quando eu entrei em direito, uma coisa que me deixou logo apaixonado também foi perceber que o direito tinha uma semelhança muito grande com a geometria. Eu notei isso, por quê? Eu pensava assim, poxa, isso aqui parece um pouco com Euclides, né? Porque Euclides fala lá, né? Você tem os axiomas, ali a partir daqueles axiomas você vai extraindo uma série de regrinhas, né? E é impressionante como é bonito aquilo, né? Poucos axiomas você vai, né? E eu percebi que o direito tinha isso também, né? Quer dizer, você tem princípios e a partir desses princípios você vai extraindo as regras, né? Aí então eu disse, poxa, isso aqui é interessante, eu gostei disso aqui, parece matemática. Aí depois eu pegava o código também de artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, então tinha uma coisa lógica, um artigo se referia ao outro e tal. Eu disse, pô, você quer lá? E comecei a me apaixonar por isso. E aí dentro disso, uma área que me deixou ainda mais fascinado foi o direito processual, porque eu achava o direito processual bem lógico. O direito processual é um algoritmo. É um algoritmo, se você pensar bem. Tantos dias para contestar. Se contestar, o juiz faz isso. Se não contestar, faz aquilo. Se contestar e não alegar isso, faz aquilo outro. Se P, então o quê? Isso é algoritmo. É lógica. Claramente é um algoritmo. Então, eu me apaixonei muito por aquilo. Pelo direito processual. Dentro do direito processual, teve uma área que me deixou também muito interessado, que foi a área que comparava, que fazia referência ao princípio da oralidade.
princípio da oralidade. Eu achei aquilo também muito interessante. Poxa, que interessante. Quer dizer, que o juiz tinha que estar presente na audiência e que era diferente julgar oralmente, julgar no papel. Comecei a me interessar por isso. Eu escrevi um artigo lá nos idos de 2003 sobre isso, oralidade e escritura, mais ou menos assim no título do artigo. E aí eu me interessei pela escritura, a história da escrita. Aí comecei a estudar a história da escrita, achei isso fascinante, história da escrita. Aí comecei a estudar a história da escrita e tal, e tal, e tal. E a história da escrita tem muito a ver com a matemática também, porque na verdade a escrita começa com a matemática, não é com o alfabeto. Né? Os primeiros escritos é aqueles risquinhos, né? Tem 3 cabrinhas, aí bota lá 3. Ah, uma cabrinha morreu, apaga aqui, tal. Então a escrita começa com a matemática. Evoluindo nisso da escrita, um dia eu estava numa livraria e encontrei um livro de um autor francês chamado Pierre Lévy. E o Pierre Lévy falava de escrita, mas ele começava a associar tudo isso com computadores. Eu disse, por que isso tem a ver com computador? Aí comecei a estudar isso, pronto. Isso foi lá, isso tem uns 25 anos mais ou menos, né? E a partir disso, pronto, eu me apaixonei por esse tema das mídias, que na verdade depois eu fui estudar e perceber que na verdade eram mídias, né? A mídia escrita, depois vem as mídias digitais, que entra um pouco na semiótica, nessa área, né? Linguística. E por aí vai. Então foi nessa linha que eu fui evoluindo, estudando, até que de repente um dia, ali nos anos 2008, 2009, começa a surgir essa história de inteligência artificial. Aí começa ali, né? Claro que essa história para o pessoal da ciência da computação é muito mais antiga, lógico. Mas começa a ficar popular. Começa a ficar popular, isso, começam a entra no falar hype, muito, né? E aí eu vou começar a me dedicar a isso e tal. E comecei a ler sobre isso e eu percebi a associação com tudo aquilo que eu falei no começo, do Leibniz, Sim. foi toda aquela historinha e foi por aí que aí eu me interessei, aí comecei a estudar isso. Isso é engraçado. Eu vou digredir aqui um pouco do tema também, mas porque eu me identifico muito com essa história, porque eu também fui parar no direito, assim, com 18 anos, assim, rapaz, tu tem nota boa, tu é medicina ou direito, né? No Piauí. Era assim. Rapaz, eu tenho medo de sangue. Não, faz direito, vai fazer um concurso. Mas eu gostava de número, eu sempre gostei de matemática, sempre gostei de física. E aí eu cheguei no direito, meio assim, desanimado, sabe? Cara, eu tô estudando aqui um monte de filosofia, sociologia, assim, não tem sabe, hoje eu consigo olhar para trás e enxergar assim, o tanto que isso é importante, mas eu com 18 não conseguia. E aí, quando eu comecei a estagiar, que eu peguei um processo, a primeira vez que eu comecei a ver as coisas fazendo lógica, sentido. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Na minha cabeça, eu não desenvolvi a ideia de axioma, de algoritmo. Mas eu pensei na mesma hora, isso aqui é uma tabela lógica. Se P, então Q. Isso aqui é matemática, isso aqui faz parte do raciocínio matemático. A forma como eu pelo menos, a gente trabalha muito isso no escritório, a forma como a gente lê um processo, como a gente encara, como é que a gente vai escrever, como é que a gente vai peticionar, eu gosto de olhar isso como um tabuleiro de xadrez. Porque se eu mexer para cá, eu vou expor aqui, eu vou abrir aqui, ele vai devolver lá e assim. Então, tudo isso tem a ver com raciocínio lógico. Tudo. E de uma via muito torta, né? Eu fui acabando, né, me encontrando no direito. E também, eu sempre soube que ia ser advogado. E eu sempre me forcei a estudar processo, porque eu vou ser advogado, eu tenho que entender de processo. E acabou que, por coincidência, né, não foi assim, eu não descobri, assim, como você descobriu e depois começou a gostar. Não, eu me forcei a estudar, e aí eu entendi que ali tinha uma relação lógica, e aí as coisas começaram a andar. E eu comecei eu sou professor de processo nesse Não, mas eu também me forcei no começo também, não foi assim, descobrir de cara não, também foi um processo civil mesmo, foi um processo muito, assim também, bruto mesmo, né? De estudar a força para, a partir daquele estudo forçado, começar a entender e a partir dali gostar, né? Exato, também, exato. Isso aconteceu também. Então, você contando essa história aí, eu me senti assim, me conectei muito, porque parece muito comigo. Quero que a gente dê um pouco uma virada agora, trazer mais para essa discussão aqui
sobre a inteligência artificial nas eleições. Uhum. O TSE regulamentou, agora em fevereiro, final de fevereiro, Uhum. uma resolução, e aí aqui a gente tem uma série de questões. O TSE podia fazer isso, vai adiantar e tal, assim, a gente pode até discutir essas questões, Uhum. mas acho que o ponto central tem um artigozinho lá da resolução, alguns artigos, mas o principal eu acho que é o 9º, né? Uhum. Que vai trazer lá a regulamentação da inteligência artificial Uhum. e uma série de proibições. Uhum. E aqui, proibição de deepfake, Uhum. proibição de a obrigação de ter que indicar o conteúdo que foi produzido com inteligência artificial. Uhum. Enfim, uma tentativa do TSE de regulamentar e de diminuir o uso dessas ferramentas Uhum. nas eleições. Uhum. Qual que é a sua visão disso? Do papel do TSE, da inteligência artificial nas eleições, você como juiz eleitoral, né, Uhum. na corte eleitoral, como é que você enxerga isso na prática? Berto, eu acho o seguinte, a iniciativa do TSE é importante. Acho que era necessário algum tipo de regulamentação para isso. Mesmo assim, eu não vejo como a regulamentação ser inconstitucional, como se chegou a cogitar, porque eu acho que dos próprios princípios constitucionais, das próprias regras das eleições, daria para se extrair isso, né? Que você não pode, por exemplo, criar a imagem de um candidato e colocar ele numa situação em que ele não fez, para ridicularizar ou para expor. Então, isso parece-me que seria proibido de qualquer modo, mesmo que não tivesse uma resolução, né? Isso cairia naturalmente em algum princípio do direito eleitoral, do direito constitucional, da própria lisura das eleições, isso já abrangeria, né? Então, não vejo nenhuma inconstitucionalidade, né? Eu acho o seguinte, que o que eu acho é que talvez seja ainda muito prematuro a gente saber o resultado. Dizer assim, vai ser bom, vai ser ruim, porque é preciso ver o que vai acontecer, né? Eu não sei, assim, como é que os políticos, ou como é que alguns deles vão pensar, se vão tentar usar isso ou não, né? É como eu disse antes da gente conversar aqui, começar a gravação, eu falei, né? Eu acho que as deepfakes, propriamente, aquelas que você pega a imagem de uma pessoa e transforma, né? Coloca ela numa cena que ela nunca viveu. As deepfakes são tão perfeitas hoje, são tão bem feitas, que eu não acredito que nas eleições elas tivessem muito efeito. Por quê? Porque o candidato que iria votar naquela pessoa, quando ela contextualizasse aquela cena, dizia, isso é falso. Jamais ele ia falar isso. E o cara que não vota ia dizer, é verdadeiro e tal, porque ele já ia dizer mesmo. Então, eu não sei se, do ponto de vista político-eleitoral, a deepfake em si é uma ferramenta poderosa. Eu não sei. Confesso a você que eu não sei. Agora, como eu dizia para você, o que eu acho que é muito forte e é muito mais perigoso é a shallow fake. Ou seja, são aqueles vídeos editados. Você pega um vídeo, tem uma entrevista de uma pessoa, aí você corta alguns pedaços, sem usar inteligência artificial, que não tem nada a ver com inteligência artificial. Isso é um trabalho de edição mesmo, né? Às vezes é um Photoshop numa foto, ou então é um trabalho de edição no vídeo. E aí você monta, olha o que ele falou sobre isso, e coloca a frase que ele disse em outro contexto. Isso eu acho até mais perigoso, assim, a princípio. Isso aí é a boa e velha fake news. Fake news, exatamente, eu acho isso. Agora, como eu tô te falando, é muito cedo pra gente dizer se as deepfakes vão ser usadas ou não, se elas vão ter essa eficácia ou não, não sei, eu não sei. Eu sei que as deepfakes, elas são muito perigosas, muito perigosas. Um ponto, assim, eu acompanhei um programa da Natuza Neri, um podcast dela, e ela levou lá um especialista um cientista político e um especialista em marketing. Eu gostei muito das falas dele, que tá muito parecido com o que você está falando aí. As pessoas, isso o cientista político dizendo, e assim, eu não vou lembrar agora os números, mas enfim, não vai importar aqui não vai perder a ideia porque eu não estou citando o percentual que ele está dizendo lá. Mas o que ele dizia lá era o seguinte: tantos por cento das pessoas não estão dispostas a trocar seu voto. Então essas pessoas, elas não... Para elas, como a gente estava brincando aqui antes de começar, cara, a gente pode colocar qualquer coisa lá e ela vai continuar dizendo eu voto, ou ela vai continuar dizendo eu não voto. Mas existe uma pequena parcela da população que está, como é que eu vou dizer, suscetível a isso. E aí ele colocava lá, o cientista político, agora divergindo um pouco do que você está dizendo, dessa suscetibilidade nas eleições municipais, porque a margem é muito pequena.
Tem eleição que se É. decide por um É, voto. eu acho que pior de todos talvez seja os áudios com deepfake, né? Eu acho que é pior. Porque a imagem, de certa maneira, de alguma maneira a pessoa tem mais condições de se defender. Ela pode olhar ali, tá faltando isso, não sei o quê. Mas o áudio é mais complicado. E o áudio corre mais E fácil. corre mais fácil. Então, realmente é. Mas é como eu tô te falando, a minha opinião sobre isso é que eu não tenho opinião ainda. É isso que eu tô falando. Eu tenho que ver o que vai acontecer pra gente sentir, É né? mais ou menos o que eu tenho sentido. Se qualquer coisa que eu vá dizer agora é mera especulação, é mero achismo. Então, assim, o TSE regulamentou, eu também concordo que o TSE fez extraiu o óbvio, Uhum. não é? É claro, óbvio que eu não posso, não importa qual a fonte, eu não posso criar mentira sobre um candidato. Uhum. Não importa se eu estou usando inteligência artificial ou se eu estou inventando e criando de boca a boca, como era feito antigamente, tudo faz. Mas a gente realmente não tem ideia de como isso vai. É, porque o boca a boca, a mentira sempre existiu, Exato. né? A política, né, a eleição de um modo geral, né? Algumas frases até famosas sobre isso. Quer dizer, a eleição sempre vai ter isso. Agora, o problema da inteligência artificial e dessas novas tecnologias é a escala. A escala disso é muito grande. Quer dizer, porque antigamente o boato, a pessoa tinha que ir na casa da outra, falar para outra, falar para outra. Isso demorava tempo. Então, demorava tanto tempo que aquilo não produzia um efeito tão devastador. Hoje o grupo do Zap é dois cliques. É muito rápido, né? E se espalha para um número muito grande de pessoas. Então, esse é o ponto que essas tecnologias tornaram esse tema um tema bastante delicado para as eleições. Você pode dizer, você poderia imaginar assim, a pessoa dizendo, mas sempre houve mentira em política, a gente não pode querer cercear a mentira, porque isso sempre existiu, sim. Mas isso existiu numa escala bem menor. E sempre foi proibido. Sempre foi proibido, só que a escala, como era pequena, não afetava a legitimidade do... A gente agora, preocupava menos. Agora, se você tem um negócio que a escala é grande, que a verossimilhança é grande, que você consegue criar a verossimilhança, então... Essa da voz, eu acho... terrível. Bizarro, terrível. Porque eu tenho um desses influenciadores que eu gosto de humor, é o Matheus Costa. Paga nós, viu, Matheus Costa? Mas é o seguinte, ele tá ganhando dinheiro fazendo brincadeira com o pai dele. O pai dele é um senhor super culto, cara super inteligente e tal, e ele fica lá trolando o pai dele. Aí um belo dia ele comprou um chip, um celular, pagou um aplicativo de inteligência artificial, botou um WhatsApp no chip, botou a foto do pai dele e começou a mandar mensagem para o pai dele, chamando o pai dele de impostor. Cara, o pai dele ficou desesperado. Que coisa, né? Faz a gente rir. É engraçado. Mas você imagina, só imagina a gente trabalhando isso, a gente imaginando essa utilização no âmbito das eleições. E a criatividade, meu amigo, você que é juiz eleitoral, você sabe que ela não tem limite. O brasileiro, ele é peculiar nesse ponto. É interessante esse exemplo que você deu, porque, como eu disse no começo, né? Essas coisas que a gente acha que são novas, e realmente são novas em certo sentido, mas as ideias sempre existiram, né? Esse exemplo que você deu me lembrou uma peça famosíssima de um escritor latino. Eu não vou me lembrar exatamente o ano que ele nasceu, mas certamente depois de Cristo, mas muito antigo, idade antiga ainda, chamado Plauto. Plauto escreveu uma obra muito famosa chamada Anfitrião. E essa obra dizia respeito a um general tebano chamado Anfitrião que ia para a guerra. E o Júpiter, o deus Júpiter, era apaixonado pela mulher do anfitrião. Então, e o anfitrião, quando vai para a guerra, deixa um guarda para ficar na porta da casa dele chamado Sósia. Quando ele vai, o Júpiter então se transmuta na imagem dele, do anfitrião, e o Hermes se transmuda na figura do Sósia, daí Sósia ter se tornado sinônimo de uma pessoa igual a outra, né, dessa peça. E anfitrião de alguém que recebe. E ele vai então para a casa da esposa lá do anfitrião verdadeiro. E depois, né, ocorre lá, ele tem uma noite de amor com a esposa dele, e ela pensando que era ele, ela pensava que era o anfitrião, só que não era. E então, disso
né, resulta uma série de eventos cômicos, né? E depois o verdadeiro chega, aí ninguém sabe mais se é o verdadeiro, se é o falso e tal, né? Então veja que já no mundo antigo, né, se sabia que esse tipo de confusão que a realidade pode nos pregar, né, de aparências, uma coisa que parece muito ser verdade, ela pode nos confundir, pode gerar confusão, conflito, né? Isso é uma coisa bem antiga já. Aí, continuando aqui, nesse podcast também, ele trazia a opinião lá de alguém que trabalha com marketing. Uhum. E aí ele dizia o seguinte: olha, mas aí agora tudo eu tenho que colocar um selo de que foi utilizada inteligência artificial. Uhum. Eu vou criar nas pessoas a sensação de que tudo é falso. Eu vou criar nas pessoas um sentimento de desconfiança, um sentimento de que é tudo artificial, de que eu estou sendo enganado a todo tempo, de que eu tenho que. Mas aí eu digo, mas é isso, eu acho que é isso que a gente tem que fazer para evitar que as pessoas, né, Pelo acreditem menos em esse qualquer primeiro coisa. momento, né? Pelo menos esse primeiro momento. Como eu dizia para você no começo, Berto, nós estamos vivendo uma transformação tão grande, tão intensa, que aqui ocorre um fenômeno, como eu dizia, de uma mudança da cultura visual, né? Às vezes a gente não se dá conta, né? Mas se você pensar o seguinte, até o século XIX, até 1839, para ser mais preciso, você só conseguia criar imagens através da pintura. Não existiam imagens que depois foram chamadas de imagens técnicas, ou seja, imagens feitas por máquinas. Isso não existia. Mas mesmo num livro, se você fosse ilustrar um livro, você tinha que contratar um desenhista para fazer. Então você não vai encontrar nenhuma imagem técnica do século XVIII, do século XVII, XVI, XV e assim sucessivamente. Você não vai ter nenhuma foto do Montaigne, nenhuma foto do Descartes, nenhuma foto do Leibniz. Você vai ter quadros, pinturas, né? Então, a invenção da fotografia no século XIX vai começar o processo que depois vai se aprofundar com a televisão e depois com os computadores, que é esse processo de educação ou de deseducação visual nossa. Nós começamos a acreditar nas imagens técnicas mais até do que na realidade. O cara precisa dizer, olha, não, é verdade, eu vi, tem uma foto. Aqui, tem uma foto. Tem uma foto, eu vi. Quer dizer, a pessoa não se dá conta, você está dizendo que tem um vídeo ou que tem uma foto, mas você não viu a realidade. Aquilo é uma imagem, né? Então, esse processo que começa com a fotografia no século XIX, ele agora chega ao seu paroxismo. Vai reverter, né? Talvez a gente agora tenha que voltar a educar a nossa visão para dizer assim, olha, eu não acredito. Tá em foto? Não acredito. Não vi. Tá em vídeo? Não acredito. Não vi. Talvez a gente passe um processo agora inverso, né? Tem um filósofo brasileiro, quer dizer, não é brasileiro, mas eu chamo de brasileiro porque ele viveu 40 anos no Brasil, já falecido, chamado Vilém Flusser. É um cara que tudo que ele escreveu é interessante, muito interessante. E, inclusive, ele é pouco conhecido no Brasil. Pouca gente fala dele. É lamentável, mas pouca gente fala dele. Ele viveu no Brasil de 1900 e mais ou menos 42 até 72. Viveu 30 anos no Brasil. E o Vilém Flusser tem vários livros em que ele estuda esse fenômeno. Esses fenômenos que a filosofia dele, basicamente, ele diz o seguinte, que na verdade as nossas trocas simbólicas que começam com a linguagem, com os gestos, depois evoluem para pictogramas, depois para escrita, depois para pintura, depois para fotografia, depois para o cinema, depois para, né? Ele diz que todo esse processo ele se resume, na verdade, numa luta das imagens contra os textos e vice-versa. E ele diz assim uma coisa que é bem interessante. Diz, quando você vê que a Bíblia, por exemplo, ela é anti-imagética, né? Porque você vê lá, diz, idolatria não, né? Idolatria não. Aí ele diz, aquele momento ali, a humanidade estava vivendo um período textólatra. Ou seja, estava apaixonado pelos textos e, portanto, para se apaixonar mais ainda, tinha que abandonar as imagens. Deixar as imagens para lá. Esse período textólatra vai, né? Ele achava que esse período vai criar a história, né? Ele diz, olha, o período das imagens é o período da pré-história. O texto
vai criar a história. É verdade. E ele diz, e vai chegar o momento, olha só, isso ele escreveu em 85. Ele disse, vai chegar o momento em que as imagens vão superar o texto de novo. Vai ser após história. Mas não mais aquela imagem feita à mão. A imagem feita por aparelhos. Né? Que é uma imagem que, no fundo, está baseada num texto. Que é o quê? O código, o programa do computador. Na verdade, é uma espécie de fusão de imagem e texto. Porque você vê a imagem, porque a gente abre o celular e vê uma imagem, mas por trás daquela imagem, o que produziu aquela imagem foi um texto, entre aspas, que é um texto matemático, foi um texto. Exato. É um E texto. hoje a gente consegue um ser humano Isso. sem a menor noção de programação, ele digita lá nas plataformas de inteligência artificial E consegue produzir, exatamente. É incrível isso, é foto. incrível. Cria um vídeo, cria uma foto. Exatamente. É muito... Nazareno, agora a gente entrando de fato no poder judiciário. Como é que você enxerga os reflexos da inteligência artificial hoje? O que você tem lidado hoje no judiciário? Você usa no seu local de trabalho? Você já usou? Como é que você tem visto esse avanço da inteligência artificial especificamente no auxílio dos processos? Perto, institucionalmente, assim, se você for ver, institucionalmente a gente usa pouco. Mas assim, na verdade, se você for pensar, a gente está usando em várias coisas, todos nós. Por exemplo, se eu faço uma pesquisa de jurisprudência por palavra, isso já é uma inteligência artificial. Né? Se eu for lá, quero saber aqui jurisprudência do tribunal tal sobre tal matéria, escrevo lá as palavrinhas-chave e ele vai em cor. Aquilo é uma inteligência artificial. Embora ainda, né, simplória, mas né? Simplória para hoje, né? Mas é para hoje, mas isso aí era fantástico no passado, né? Se, por exemplo, você mesmo colocou agora aí, eu tô no Word e eu coloco ali, eu tenho ali uma sugestão de palavra, que às vezes eu tô escrevendo, né? E já me sugere uma palavra, ele já acha que eu vou escrever outra palavra. Aquilo também já é inteligência artificial. Então, nesse sentido, claro que a gente usa, né? Eu me lembro até que a primeira vez que eu vi um juiz usando o Google durante a audiência, eu fiquei refletindo sobre aquilo. Faz bastante tempo já. Mas a gente estava num evento, num mutirão de audiências, eu tinha terminado as minhas audiências e fui assistir a audiência do colega. E durante a audiência ele perguntou alguma coisa à pessoa, e você mora onde e tal? Não, eu moro em tal lugar, e como é que é lá? E a pessoa disse, é assim, assado. Aí ele disse, pode me dar um endereço aí e tal. Aí ele entrou no Google Earth para olhar, fazer aquele zoom, né? Rapaz, eu olhei aquilo e fiquei pensando comigo, que coisa interessante, eu nunca tinha pensado nisso, né? Ali não é uma inteligência artificial, claro, aquele Google Earth não é, mas o Google em si, a ferramenta né? Mas eu achei curioso aquilo, eu disse, olha que interessante, né? Nós estamos ampliando os nossos sentidos, né? A nossa visão, através desses instrumentos. E assim, não havia, como até hoje, não há assim, uma disciplina clara disso, né? O que é que eu posso usar, o que é que eu não posso? O ChatGPT, por exemplo, é uma discussão muito grande, né? Será que pode usar, não pode usar? Eu uso, mas eu não uso, digamos assim, institucionalmente. Eu uso alguma dúvida que eu tenho. Às vezes eu quero escrever uma coisa e preciso de ideias. Nesse sentido, sim. Mas usar mesmo, não. No trabalho, não uso ainda, né? Não acho nem que seja possível ainda. Exato, perfeito. Mas existem projetos, né? O Luiz Roberto Barroso fez uma fala 2 meses, 3 meses atrás, muito forte, dizendo que tinha contactado grandes big techs que apresentassem soluções de inteligência artificial para o Poder Judiciário. A gente já tem o próprio STF, o STJ, já tem plataformas, Rafa, Vitor, Atos, elas têm surgido, né, durante os tribunais. E tem até uma plataforma, certamente você sabe disso, mas tem uma plataforma que o CNJ obriga a ser alimentada, que é a plataforma Sinapse. Então, todos os tribunais, eles têm a obrigação de, utilizando a inteligência artificial, seja uma inteligência artificial para atividade meio ou atividade fim, ela precisa estar cadastrado lá. Então, esse avanço tem se tornado. Aí eu te pergunto isso, como é que você enxerga isso? Não, acho bom. Pronto, vamos esticar aqui a corda aqui, vamos esticar aqui, vamos aumentar aqui a sinapse. Você acha que o trabalho do juiz vai ser substituído por um robô, por uma máquina? Não, acho que não, acho improvável. Acho improvável porque eu acho o seguinte, muita coisa sim,
Por exemplo, ações repetitivas, você pode perfeitamente criar um mecanismo de replicação, tá? Então, eu acho que nesse sentido, sim. Não faz sentido você cria um sistema como aquele de recurso repetitivo no STJ, aí veja só o que acontece hoje. Você cria um sistema de recurso repetitivo, aí o Tribunal Superior diz assim, olha, tais recursos devem ficar suspensos sobre tal tema. Então, imagine você no Brasil inteiro. Quer dizer, todas as varas do Brasil inteiro. Isso não é um tema só, não. É um hoje, um amanhã, outro depois. Então, são temas a todo momento. Quer dizer, a possibilidade de algum juiz, em algum lugar, não fazer a suspensão daquele processo é grande. Não, às vezes por esquecimento, às vezes por não saber que aquilo aconteceu, porque às vezes foi no dia anterior. Isso. São muitas coisas. Então, uma coisa dessa, eu acho que um processo de inteligência artificial, por exemplo, para identificar todos esses processos, fazer uma suspensão geral, eu acho que isso é fantástico. Perfeito. Acho que isso seria uma coisa que eu homogeneizar. Agora, julgar os processos, eu acho isso bastante delicado, porque como juiz há mais de 20 anos, né, eu vejo isso. Às vezes você... Porque como é que a inteligência artificial funciona? A inteligência artificial, ela repete padrões. Então, você pega um padrão, identifica, repete. E o juiz também, presumivelmente, faz isso também. Só que, às vezes, um pequeno detalhe faz uma grande diferença. Um pequeno detalhe contextual faz uma grande diferença. E você, como um ser humano, percebe fácil. Mas a inteligência artificial não tem facilidade para contexto, né? Eu sempre gosto até de contar essa história. Foi um amigo que me contou, um amigo médico, né? Que me contou que ele contratou uma secretária, né? Para se auxiliar no escritório dele, lá no consultório dele. E a secretária era muito fervorosa, religiosa, fervorosa, né? Uhum. Aí, em certa ocasião, ela começou a levar uns panfletinhos da igreja dela lá para o consultório. E aí, quando o paciente saía da consulta, ela entregava o panfletinho, né? E dizia assim, olha, tal. Aí no panfletinho tinha escrito, só Jesus salva. Né? Aí você imagina, você sai de uma consulta médica e aí você recebe um panfleto, só Jesus salva, né? Então, quer dizer, porque a questão do contexto. Se você está na igreja e diz só Jesus salva, óbvio que é ótimo, maravilhoso, você é religioso e tal. Agora você está no consultório médico e alguém diz isso, e de uma forma descontextualizada, né? Então, nós seres humanos, por vivermos imersos no espaço comunicativo, nós temos uma capacidade de percepção de contexto muito grande, né? A gente consegue pegar rápido ali. E a inteligência artificial tem essa dificuldade. Então, onde eu vejo que eu não vislumbro ela aí aqui, substituindo aprofundando mais, é aí que você acha, por exemplo, que a história da consciência entra nessa questão ou outro... Entra um pouco. Eu acho assim, Berta, aí a gente já vai para os aspectos filosóficos do problema, metafísicos, né? A inteligência artificial tem suscitado muitas discussões filosóficas também, né? Quer dizer, será que o ser humano é só um amontoado de elementos químicos ajustados de forma apropriada? Se for isso verdade, bom, então nós somos também uma máquina. Uma máquina super sofisticada, claro, mas seria também, então, em tese, você poderia modelar um ser humano. Se for só isso. Mas se nós acreditamos que dentro do ser humano existe uma coisa chamada alma, que não é o resultado só da soma desses elementos químicos devidamente ajustados, mas sim uma coisa que é superior a tudo isso, uma coisa que nós não compreendemos, inefável, então jamais o computador vai ter isso. Embora haja aí uns teóricos aí, malucos, que dizem que vai, né? Que a singularidade. Né? Que aquela ideia de que o computador vai chegar a um ponto em que ele vai ter um nível tão alto. Ele vai ter consciência de si. Vai ter consciência. Que é o que a gente chama de alma. Eu particularmente não acredito. O que eu tenho lido também sobre singularidade é sempre assim, cara, vocês estão viajando, para com isso e tal. Mas a galera que diz o contrário, fala assim, a gente não sabe como é que a gente aprende. E fato, nós não sabemos, é uma sinapse, tem os neurônios, tem lá os axônios, dendritos, tantas sinapses, tantas células, mas como é que essa informação passa e essa não? Como é que se forma um contexto? E esse não forma? Por que a gente entende o contexto ou não? Então, no dia que, no dia que a gente entender, a gente vai conseguir replicar numa máquina.
E aí a gente vai ter uma máquina dotada de singularidade. É, Concordo com isso? Não concordo. Não é. acho que seja tão simples. Uhum. Mas é o que eu leio, que eu assisto, quem fala Não, sobre sem dúvida. singularidade. Há os que defendem isso, né? Há os que defendem. Como eu tô te falando, se você considera que o ser humano é só um conjunto de átomos devidamente, dos elementos químicos certos, devidamente Combinados. combinados, então é possível. Agora, eu não acho que seja só isso. Eu acho que tem alguma coisa a mais, né? Eu acho que o próprio fato de nós pensarmos sobre isso, refletirmos sobre isso, o próprio sentimento religioso que naturalmente brota em todos os povos, né? Isso eu acho que deve ter alguma coisa por aí que a gente não sabe, né? Eu acredito que tem. Em termos, a gente falou aqui em termos filosóficos, e aí é uma conversa que eu gosto muito, mas uhum. em termos de mercado de trabalho, de economia, de reflexos sociais, como é que você enxerga os impactos da inteligência artificial daqui a longo prazo, 30, 40, 50 anos? Não, Beto, é difícil prever. Claro, é uma brincadeira, é um exercício aqui pra Quase gente. impossível prever. Mas assim, Perfeito. olhando para trás, e aí você veja como nós pensamos, né? E nós ensinamos as máquinas a pensar assim. Como é que a gente pensa? Como é que a gente raciocina? A gente olha para trás, tenta ver um caso análogo e tenta imaginar que vai ser do mesmo jeito. É isso que a gente ensina para a inteligência artificial. Você vai dar os dados para ela e vai dizer, olha, isso aqui é isso. Aí daqui a pouco isso aqui é um gato. Aí eu ensino um monte de gato para ela, ela diz, agora olha aqui, olha ali, um gato, pronto. Então, a forma que o nosso conhecimento ele é muito conexionista, né? A gente conecta as coisas e diz, olha, como lá atrás foi assim, então lá na frente vai ser assim. Então, se eu olho lá para trás, o que a gente vê? Você olha assim, por exemplo, quando criaram o automóvel substituiu completamente o o cara lá, o dealer da carruagem, né? Que tinha o cara que levava o cavalo e tal, né? Mas ele abriu um monte de outros, por exemplo, abriu o posto de trabalho de mecânico, abriu o frentista do posto de gasolina, o cara que lava o carro, o cara que vende o carro, o que pinta, o que... Então, assim, as tecnologias têm essa característica, ela vai destruir um monte de emprego, não tenho dúvida, já está destruindo. Já está destruindo. Eu me lembro que acho que, sei lá, deve ter 15 anos, ao lado da minha casa tinha uma loja de aluguel de fita de vídeo. Tinha lá, eu cansei de descer lá do meu apartamento e alugar Você fitas sabe de que a vídeo. Netflix começou Pois assim, é, né? acabou. A Netflix começou assim, Pois é. ela mandava uma revista pra sua casa, Hum. você escolhia, e aí Aham. eu acho que é isso, ela mandava É. as fitas pra Pois é. você. Então, aquele negócio acabou. Destruiu, não existe mais. Ninguém vai mais encontrar uma loja de. Pode procurar, você não acha mais. Aqui até tinha um aqui perto, né? Vintage, Aqui, né? total, é. Acabou. Então, isso vai acabar. Então, até a inteligência artificial vai acabar um monte de emprego. Mas eu creio que vai gerar outros. Algumas coisas, por exemplo, que você poderia considerar até, assim, nonsense, que se fosse um emprego, de repente podem se tornar emprego, né? Você pensa, por exemplo, algumas coisas como, sei lá, na internet existem, assim, pessoas que estão ganhando dinheiro com coisas assim, meio surreais, né? Se você for pensar, é muito surreal que aquilo dali gere dinheiro. E, no entanto, tem. Então, quer dizer, são ocupações que estão surgindo. É surreal para nós porque nós não estamos acostumados com essa ideia. Mas isso vai. Então, eu creio que a inteligência artificial vai remodelar o mercado de trabalho. Então, algumas coisas que hoje são estão completamente fora do mercado de trabalho vão se tornar mercado de trabalho. Por exemplo, contar uma história. Você imagina, contar uma história hoje não é uma coisa que seja um trabalho. Não é. Mas de repente, sei lá, no futuro, com pouca criança nascendo, com as pessoas com muita solidão, de repente você vai ser contratado. Poxa, eu queria tanto ouvir uma história contada por um ser humano. Aí vou pagar uma pessoa para me contar uma história. Pode ser. Então, de repente é uma ocupação que pode surgir. Eu não sei. Né? Você imagina que Hum, se eu voltar hum. aqui 10 anos, se você assim, não, as pessoas vão viver de fazer postagem no Instagram. Você acreditaria nisso? Ninguém acreditaria, né? Que Ninguém é? acreditaria. E a social media, volta aí, cara, Ninguém volta acreditaria. aí. Ninguém acreditaria. Cara, aqui já entrando já na parte final, mas eu tava conversando isso É. um dia desse, assim. A gente falou sobre o direito em si, mas o profissional liberal hoje, ele tem que ter uma postura completamente diferente de anos atrás. Uhum. Isso tem a ver com redes sociais, Uhum. isso tem a ver com internet, Uhum.
isso tem a ver com como você colocou, a forma de aprendizagem, Uhum. a forma de ensino. Nós, professores, tem sido cada vez mais difícil, né, a gente disputar a atenção com os alunos. Sim, muito difícil. A gente hoje, poxa, você meio que sabe que tem que dar doses de 20 minutos e parar e praticamente dar uma cambalhota, porque assim, o mundo é muito rápido pra você deixar um jovem de 18, 20 anos 1h40 te ouvindo. Talvez esse tempo deva ser repensado, né? Então, Talvez não seja mais sentido você ter uma aula de 1h40, né? Talvez não tenha mais sentido, né? é. Então, você falou aí né, da pessoa que ganha a vida assim, né? Então, eu me lembrei até de um fato curioso. Quando a internet surgiu, pouca gente, quer dizer, ninguém teve a ideia de que, por exemplo, você podia vender coisas na internet. Coisa é uma coisa bem óbvia, né? Hoje a Amazon Pois só se faz A isso. primeira coisa vendida na internet foi um CD usado do Sting, em 1994. Foi Eu o já vi essa história. primeiro objeto vendido na internet. Foi um cara que teve assim, rapaz, eu vou vender esse CD, eu não tô mais usando, vou vender esse CD. Foi a primeira coisa vendida na internet, olha só. Mas a internet já estava lá. Quer dizer, mas o cara teve a ideia. Então, esse é o princípio da startup, por exemplo, né? Quer dizer, que é o quê? É você perceber que existe um nicho que ninguém percebeu. E aí você vai lá e cria, né? E a internet já abriu possibilidades incríveis nesse campo, E né? todas essas áreas vão utilizar a inteligência artificial como Eu ferramenta, acho. como sócio, como instrumento. Eu Meu acho. sócio vai ser uma Eu inteligência acho. artificial. Eu acho, Meu exatamente. sócio vai ser um sistema operacional. Exatamente. Por exemplo, as deepfakes, né? Geralmente a gente sempre vê o lado negativo das deepfakes, né? Muito, né? Claro que tem um lado negativo terrível, né? Que você pode criar uma situação terrível com a pessoa, isso é óbvio, ninguém está discutindo isso. Mas se você pensar bem, as deepfakes também podem ser muito interessantes. Uma das ideias que está rolando aí é o seguinte, por exemplo, o Berto, cara muito ocupado, não pode estar em todo lugar. De repente, Berto, você poderia vender a sua imagem para um programa de TV, para uma coisa. Cara, olha, eu não vou poder ir hoje não, para esse programa não, mas eu vou te prestar minha imagem aí, a senha é tal. Pode usar aí. E aí você fica lá. Ou então, o cara é um Metaverso. autor muito requisitado, um ator, perdão, muito requisitado. Aí a pessoa chama para gravar um filme, diz, cara, eu tô cansado, não vou fazer esse filme não, mas se você quiser usar minha imagem, me paga tanto que eu deixo. Faz o filme com ele. Então, assim, a inteligência artificial tem usos que a gente não consegue ainda nem imaginar. E Entendeu? isso que você colocou, assim, é muito claro que vai acontecer. Vai. Porque a filmagem, filme é isso. Você tinha um teatro, não é? Você tinha a representação ao vivo, e o cara diz, pô, eu não posso ir pra todo lugar, então vamos filmar. Tá aí, quanto é a minha imagem é... O filme basicamente replica a sua imagem em vários lugares. Só que agora você não vai precisar nem sair nem de casa. sair mais. É a sua imagem vai viajar por você. Exatamente. Isso é o metaverso. Você tá lá deitado em casa, e a estudando, tá rolando dormindo, e tá lá a sua imagem. Isso é muito claro que vai acontecer vai. em muito pouco tempo. E o direito vai ter que... Claro, vai ter que regular isso. Vai ter que regular isso. Vai ter que encontrar um caminho aí, né? Para os direitos autorais, não sei como é que vai ser isso. Vai a coisa que tá... O direito hoje está vivendo um momento, assim, de uma transformação extremamente profunda, né? E, assim, o que a gente está precisando hoje é de imaginação. Imaginação jurídica, né? Que eu consegui... Que foi o que os romanos fizeram, né? Quando a gente olha para o direito, é impressionante quando você vê o impacto da cultura romana no direito, né? Quer dizer, os romanos tiveram toda essa ideia, né? De criar contratos, de criar processo, quer dizer, eles tiveram todas essas ideias de formalizar. A gente vai precisar fazer isso. E aí, hoje a gente está precisando mais ou menos de uma ideia, de uma nova Roma que seja capaz também de criar, né? A Europa tem se destacado nisso, né? Verdade. Eles têm criado muita coisa, né? Mas aí há uma crítica, assim, de certo modo, né, vamos dizer assim, uma certa ironia, dizer assim, olha, como a Europa não produz nada, né, estão exportando lei, né? Porque não, então há essa crítica, né? Os Estados Unidos e a China e a Europa estão regulamentando porque não consegue fazer. Não consegue fazer, né? Então, talvez realmente os grandes reguladores podem ser, de repente, os americanos, né? Depois que eles, né, perceberem que vai precisar mesmo de uma regulamentação, vai chegar um ponto que vai ter jeito, né? E aí talvez eles criem, né? Estão inspirados, provavelmente, nos europeus também, não sei. As pessoas me... Assim, aquela resposta que
que o estudante de direito adora, né? Depende, né? Que diz assim, depende porque ele vai explicar um monte de coisa. A minha hoje é não sei. As pessoas me perguntam de inteligência artificial, cara, isso aqui, se acontecer, não sei o quê, como é que vai ser? Rapaz, não sei. Como assim, que tu não tá estudando, tá fazendo doutorado nisso? É exatamente por isso que eu tô dizendo que eu não sei. Porque não tem resposta. Se eu disser uma que eu tô inventando. É uma área muito... teve até um senador que disse isso recentemente. Teve aquele projeto lá, tem um projeto no Senado, né, sobre inteligência artificial. É o do Eduardo Gomes? Acho que é o do Eduardo... Tem vários, mas eu acho que é o do Eduardo Gomes é o que tá... bem adiantado, né? É isso. E o senador falou isso, eu tava ouvindo a Rádio Senado no carro, e o senador disse um negócio assim, olha, eu tô aqui no Senado há tantos anos, disse lá, um tempão que ele tá no Senado, ele disse, aconteceu aqui uma coisa que eu nunca tinha visto aqui no Senado. Eu chamei um especialista aqui para uma audiência, e ele veio sobre inteligência artificial, né? Ele veio, mas a audiência não pôde ocorrer, por isso ou por aquilo, e da outra vez que ele veio, ele disse, senador, eu tô sabendo menos do que naquela vez que eu vim antes. Eu tô sabendo menos agora. Mas a sensação que a gente tem é sinal de que ele tá estudando. Essa sensação. Porque quando você acha que sabe... É porque... E você parou, né? Meu amigo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui, pela essa aula que você deu pra gente aqui. Eu tava olhando aqui o pessoal aqui no estúdio tava parado, atento, assistindo aqui as lições de matemática e história. Eu fico muito feliz de você ter vindo conversar aqui com a gente. Espero que você venha outras vezes pra gente conversar sobre outros temas, de aprender muito, desaprender, né? De dialogar, devagar também. Então quero, de fato, te agradecer imensamente por você ter contribuído aqui com essa discussão aqui, com essa conversa sobre esse tema assim tão importante, tão relevante pro nosso futuro, vamos dizer assim. Eu que agradeço, Huberto. Estou à disposição. É um tema sempre prazeroso. Beleza. Se você quiser acompanhar nosso podcast, ver os outros episódios que vão surgir, que a gente vai lançar aqui, é muito fácil. Basta você seguir a gente nas redes sociais. Nosso canal no YouTube, nossas redes no Instagram e ficar atento aí que a gente vai estar lançando episódio toda semana.